Buenas, senhores, tudo certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre progressões geométricas, sobre PG no caso. E é interessante nós conversarmos rapidamente sobre o que é uma PG antes de nós classificarmos elas, certo? Então, para quem tem interesse aí, nós já conversamos um pouquinho sobre sequências numéricas, especificamente sobre PA, né, progressões aritméticas. Então eu vou deixar o link aqui em cima para vocês que falam um pouquinho sobre PA, porque hoje a conversa é sobre PG, certo? PG, então, progressão geométrica, certo? O que nos interessa aí para saber sobre progressão geométrica, gente? Progressão geométrica, ela tem uma característica muito específica dentro das progressões, dentro das sequências numéricas, certo? A progressão geométrica, ela tem como característica principal a multiplicação entre os termos para gerar o próximo termo. Como assim, gente? Se nós formos construir aqui uma PG qualquer, então uma progressão geométrica, né, ela tem ela é chamada de PG, onde nós temos, por exemplo, esses números aqui, 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Por que nós sabemos que essa situação aqui ela é considerada uma PG, ela é considerada uma progressão geométrica? Porque ao analisar o crescimento, no caso, né, a construção da minha sequência numérica, eu posso perceber que de 2 para 4 eu estou multiplicando por 2. Do 4, que seria o meu segundo termo, para o meu terceiro termo, eu também estou multiplicando por 2. Para o próximo termo, eu também estou multiplicando por 2. Ou seja, gente, nós temos uma lei de formação, uma lógica de crescimento. Essa lógica de crescimento, né, é o que nós chamamos de razão. E nas PGs, a razão tem o símbolo de Q minúsculo, certo? Então a minha razão aqui, por exemplo, nessa situação, é 2. Isso significa que ela vai se multiplicando cada vez por 2, cada vez por 2, cada vez por 2, construindo aí infinitos termos, né? Construindo a quantidade de termos que nós precisarmos. Então isso aí é o que nos faz ter uma PG, uma progressão geométrica, é o que faz uma sequência numérica ser uma PG. Tranquilo? Nós teremos um vídeo específico falando sobre como encontrar razão, como encontrar lei de formação, tudo mais, essa parte mais teórica, essa parte mais algébrica, certo? Nesse primeiro momento nós vamos classificar em tipos de progressão geométrica, certo? Então, quais são os tipos de progressão geométrica? Nós temos 5 tipos de progressão. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. E o que vai definir o que está acontecendo com as minhas progressões é basicamente aqui, então, a minha razão. Beleza? Lembrando que a minha razão sempre multiplica. Tá? Na PG, a minha razão multiplica. Seguinte, quais são os tipos de PG que nós temos? Tá? Nós temos aí a PG crescente, que por obviedade ela cresce. A PG decrescente, que o que o próprio nome diz, ela decresce, ela começa num valor alto e vai diminuindo. A constante, que é aquela que vai se manter sempre num padrão. A alternante ou alternada, ou ainda oscilante, que é aquela que vai ter uma situação bem peculiar. Tá? E a estacionária, que também tem aí uma situação bem peculiar, e é o que eu quero mostrar agora aqui para vocês. O que seria então uma PG crescente? Senhores, uma PG crescente é aquela que possui a nossa razão, então, maior que zero, certo? Eu diria ainda maior que 1. Então, olha só, minha razão aqui, ela vai ser um número positivo, digamos que seja, sei lá, 2. Sendo um número positivo maior que 1, ela é uma PG crescente. Exemplo, aquilo que eu botei lá em cima para vocês no anterior. Ó. Nós podemos dizer que uma PG crescente é essa aqui, ó, 2, 4, 8, 16. E assim sucessivamente. Por que isso é uma PG crescente, senhores? Nós começamos aqui de um número pequeno e vamos subindo, certo? Vamos aumentando esse número. Quando a gente começa embaixo e aumenta, ela é crescente. E a minha característica específica é que nós temos o Q, que é a minha razão, né? Então, ele é maior que 1, certo? Isso é o que caracteriza a minha PG crescente. Agora, senhores, por que maior que 1? Porque a minha decrescente, ao contrário das PAs, não é negativa.
Pensa comigo, ó. Vamos botar aqui uma sequência que é decrescente para vocês. Digamos que eu tenho aqui 40, 20, 10, 5. Beleza? Concorda comigo que ela começa num número bem grande, né, número 40, e vai diminuindo, certo? Se ela começa alta e vai diminuindo, então nós temos uma PG decrescente. Mas o que torna essa PG decrescente? Gente, o que está acontecendo aqui? 40 vezes quanto dá 20? Pensa aí. 40 vezes quanto que vai dar aquele 20 ali? Senhores, minha razão aqui, ela é 1/2. Beleza? Porque concorda comigo que 40 dividido por 2 é 20, né? Agora, o que acontece se eu pego aqui, ó, vou botar um exemplo aqui embaixo para vocês, 40 vezes 1/2. Isso aqui vai dar 40 sobre 2, não vai? Que é igual a 20. Então, na verdade, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2. Isso significa que a minha PG decrescente, ela vai ter o meu valor, a minha razão, ela vai estar, então vamos consertar isso aqui, vamos fazer mais bonitinho, ó. Ela vai estar entre 0 e 1, certo? Então a minha razão para ela ser decrescente, ela tem que ser um valor entre 0 e 1, ou seja, um número decimal, né? Sendo um número decimal ali, entre 0 e 1, minha PG ela é decrescente, certo? Bem tranquilo, é só pensar na divisão, na verdade, que te ajuda bastante. Senhores, na minha constante, o que é uma PG constante aí? PG constante é aquela que segue sempre o mesmo número, né? Então, sei lá, vamos botar 2, 2, 2, 2. Certo? Isso é constante. Qual é a razão dessa minha PG? Lembra que a razão de uma PG é sempre multiplicação. Então, 2 vezes quanto vai dar 2? Vezes 1, né? Então, o que acontece aqui? Nós temos que a minha razão nessa situação aqui, ela é igual a 1. Isso define uma PG constante. Tranquilo? Vamos para as próximas ali então. Depois eu vou fazer o gráfico de cada uma delas com vocês, tá? Próximo vídeo vai ter isso. As próximas aqui então. Alternante ou alternada, tá? O que nós teremos nessa situação aqui? É quando nós temos uma sequência numérica, uma PG, que vai alternar entre os sinais positivos e negativos, certo? Então aqui, ó, 1, menos 2, 4, menos 8, 16, aí depois seria menos 32, 64, tudo mais. O que vai acontecer aqui? Quanto que eu tenho que multiplicar 1 para ele ser menos 2? Nesse caso, minha razão ela é menos 2. Aqui, ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 4 vezes menos 2, menos 8. E assim vai alternando o meu sinal entre positivos e negativos. Por isso que ela tem esse nome de alternante ou alternada. O que isso quer dizer aqui? Que minha lógica aqui, né? A minha razão, ela vai ter que ser, então, menor que 0. Então vamos botar aqui menor, ao invés de falar igual, menor que 0, certo? Que são, no caso, os números negativos. Quando forem números negativos, nós teremos esse comportamento que vai se alternar aí entre positivos e negativos nos meus elementos. Tranquilo? E a estacionária é a menos utilizada, é a que menos aparece, certo? Ela tem uma característica extremamente específica, né? Que caso os senhores percebam, nós tivemos aqui já razões crescentes, razões fracionárias, né, entre 0 e 1, a razão sendo 1, a razão sendo menor do que 0. O que nos falta agora aqui? Nos falta a razão igual a 0, certo? Então, percebe que o primeiro termo, o A1 aqui, né, ele pode ser qualquer coisa. Mas se eu multiplicar por 0, os próximos termos sempre serão 0. Então, a minha estacionária ou nula, ela é aquela sequência, né, aquela progressão geométrica onde eu tenho um número inicial e a minha razão é 0. Então, todos os próximos termos serão 0, porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Tranquilo? Então, crescente, decrescente, constante, alternante ou alternada e estacionária ou nula. Esses são os 4 caras, as 4 formas, então, que tu vai conseguir classificar as progressões geométricas. Beleza?
próximo vídeo, então, nós vamos construir os gráficos deles e montar cada pontinho e falar um pouquinho mais sobre elas. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa vocês sabem como me encontrar. Até mais.